Podcast do Pulmão. Olá, queridos ouvintes. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Podcast do Pulmão. Esse é o nosso episódio de número 12. Eu sou Leonardo Pessoa, presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro e professor de pneumologia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no Rio. Estamos aqui em nossa sede, no Largo do Machado, com o Dr. Renato Azambuja, mestre em Ciências Médicas pela UERJ e parceiro de diretoria Sopterj. Olá, Renato. Olá, Léo. Olá, ouvintes. Eu começo com um lembrete. Estão abertas as inscrições para o Pneuma em Rio 25, o Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro. É só você ir lá, entrar no site da Sopterj, lá você vai ver todos os detalhes, faz sua inscrição. Pausa aí o podcast, entra lá agora, já garante a sua vaga, que a gente espera você por lá. Também aproveito para pedir para você aí que ouve a gente, curte e segue o nosso canal. Isso é importante aí para o posicionamento do nosso canal aí nos algoritmos da internet. Pois bem, isso aí, Renato. Segue a gente, pessoal. Estamos muito felizes com o crescimento do nosso canal, com os feedbacks, apoios e curtidas. Crescemos pouco a pouco. Queremos ter você no nosso time de seguidores. Para isso, entre aí no YouTube, é só clicar em inscrever-se e depois na figura do sininho. Pode seguir no Spotify também estamos lá. Verdade, bem lembrado, Renato. Muito obrigado a você que já nos segue. E a você que nos ouve aí enquanto dirige, muito obrigado. Bem, hoje nós vamos falar sobre pneumonias, mais especificamente sobre pneumonia comunitária. E o nosso ilustre convidado é nosso amigo, diretor científico da Sopterj, professor de pneumologia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor Alexandre Seminelli. Seminelli, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Léo. Olá, Renato. Olá, ouvintes. Prazer muito grande estar aqui. Agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Seminelli, para começar, define para a gente o que é pneumonia e, mais especificamente, o nosso tema de hoje, o que é pneumonia comunitária. Bom, Léo, pneumonia é um processo inflamatório do parênquima pulmonar, considerando o parênquima pulmonar como aquela área do pulmão que é a área respiratória, a área de troca gasosa pulmonar, que está abaixo do bronquíolo respiratório e nos alvéolos. E a causa desse processo inflamatório deve necessariamente ser uma causa infecciosa, seja qual for, bacteriana, viral, fúngica, enfim, qualquer agente infeccioso pode causar pneumonia. E a pneumonia comunitária é aquela pneumonia que é adquirida na comunidade, em casa, no trabalho, na escola, é diagnosticada das pessoas que vêm desses locais ou diagnosticada até 48 horas de internação no hospital ou após 48 horas de uma alta hospitalar. Entendi, Alexandre. É uma doença muito importante, né, por diversas razões, e uma delas é a prevalência. Você tem uma estimativa do número de casos e mortalidade no Brasil e no mundo? Olha, a mortalidade da pneumonia gira em torno de 10% dos pacientes que são internados. A gente não tem estatística de paciente que não é internado, porque não é uma doença de notificação compulsória, então a gente vai pelo número de internações. Bom, em 2020, em 2024, foram 650 mil internações de pneumonia no Brasil. Nos Estados Unidos, 1.400.000 de visitas à emergência, 740 mil internações e 48 mil óbitos em 2021, o que gerou um custo financeiro para o sistema de saúde americano de em torno de 7,5 bilhões de dólares. E, Alexandre, quais são os sintomas mais frequentes, mais comuns no quadro de pneumonia? Bom, para a gente fazer um diagnóstico de pneumonia, a gente tem que ter pelo menos 2 ou mais dos seguintes sinais ou sintomas. Você tem que ter febre acima de 38 graus ou hipotermia abaixo de 36, uma leucocitose acima de 10.000 ou uma leucopenia abaixo de 4.000, dispneia, tá?
e tosse ou tosse sem nenhum outro motivo aparente que possa levar a esses sinais e sintomas. E, preferencialmente, esses sinais e sintomas têm que estar associados a uma alteração radiológica sugestiva de pneumonia. Pode ser na radiografia, pode ser na tomografia, pode ser no ultrassom, naquele exame que você tiver disponível para fazer o diagnóstico, se você tiver disponível algum desses exames para fazer. E pode ter dor, Seminério? Pode ter dor, se você tiver uma pneumonia com acometimento pleural, que a pleura é ricamente inervada, e você pode ter dor, sim, quando você tem pneumonia. Nos idosos, muda alguma coisa? Muda. Nos idosos, normalmente, você não vai ter um quadro clínico tão exuberante. Normalmente, ele pode cursar com um pouco menos de febre, um pouco menos de tosse, ele tem um reflexo de tosse um pouco menos efetivo. E, principalmente, o que a gente vê muito em idoso é alteração na cognição quando esse paciente tem pneumonia. Pode ser em qualquer infecção, mas mais especificamente nos quadros infecciosos respiratórios. Mas não necessariamente no idoso ou no jovem, não necessariamente tem que ter febre. Não necessariamente tem que ter febre, mas é um dos sintomas comum, principais, né? E mais comuns de pneumonia. Mas você pode ter pneumonia sem febre. Você não pode ter pneumonia sem sintoma nenhum, como muitas vezes a gente vê diagnosticada por aí. O paciente não tem tosse, ele não tem febre, ele não tem dor, ele não tem leucocitose, e ele tem um diagnóstico de pneumonia, porque às vezes tem uma dor, ou às vezes tem uma dor torácica inespecífica e sai com um antibiótico de um serviço de emergência. Às vezes você não tem a sensação, assim, eu tenho a sensação que DPOC é subdiagnosticado. Né? Tuberculose, o diagnóstico é tardio, né? O paciente vai à emergência com tuberculose clássica e o diagnóstico não sai. E na pneumonia, às vezes eu tenho a sensação de superdiagnóstico. Eu acho também. Mas isso não é pneumonia, né? E o paciente, isso na sua prática, você sente isso? Eu tenho a mesma sensação que você. A gente pega muito no consultório, o paciente que vem para o consultório, por que você está aqui? Aí eu vim porque eu tive uma pneumonia e me pediram para fazer o segmento com um pneumologista. E o que a gente muitas das vezes vê, não sei te dizer se é na maioria dos casos, mas muitas vezes é que o paciente muitas vezes não tem sintoma clássico de pneumonia e quando a gente tem disponibilidade do exame de imagem, muitas das vezes ele não tem uma imagem compatível com pneumonia. Às vezes tem uma infecção de via aérea superior, ele tem uma exacerbação de DPOC, ele tem uma bronquite aguda, sinusite aguda, e aquilo acaba se confundindo, né, com o diagnóstico de pneumonia. Por inexperiência do colega que está atendendo, pelo volume de atendimento que ele tem que fazer, porque, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de pneumonia vai ser feito em serviço de emergência. Sim. O paciente tem um sintoma agudo, pneumonia comunitária. Ele tem um sintoma agudo e ele vai procurar um serviço de emergência. E concordo inteiramente com você. Eu acho que existe um superdiagnóstico de pneumonia. Tossiu, teve um pouco de febre, você sai com um diagnóstico de pneumonia e uma receita de antibiótico para casa. Um outro problema, assim, faço um apelo para os responsáveis pelos setores de emergência, porque esses pacientes chegam ao ambulatório, chegam ao consultório depois, sem os exames de imagem, né? E aí você tem dúvida se tem pneumonia ou teve pneumonia, e nem acesso ao exame, ele tem que solicitar o exame, voltar e fazer outro exame, além de desnecessário. O paciente ainda está doente, às vezes convalescente, para se deslocar, para marcar um exame, fazer um exame, pegar o resultado e nos trazer, quando seria tão simples, teoricamente, mandarem de alguma forma o exame para a gente, né? Fator de risco, Siminelli, assim, olha, isso te predispõe a ter pneumonia. Bom, Léo, o principal fator de risco para a pneumonia comunitária é a idade. São os extremos da idade, né? Criança e idoso com mais de 65 anos. Depois a gente tem outros fatores de risco. Comorbidades são outros fatores de risco. A comorbidade pulmonar, doença pulmonar prévia, é a principal comorbidade para desenvolver pneumonia. Paciente com asma, paciente com DPOC, enfim, bronquiectasia, neoplasia pulmonar. Depois são as outras comorbidades, paciente cardiopata, hepatopata, nefropata, enfim, qualquer doença crônica, neuropata, predispõe o paciente a ter pneumonia.
Depois a gente tem o clássico, o tabagismo, que é um fator de risco para a pneumonia também, etilismo, uma má condição nutricional também é um fator de risco, e a má conservação bucal, né, também é um fator de risco para desenvolvimento de pneumonia comunitária. Mas o principal fator, os principais fatores, digamos assim, são a idade e a presença de comorbidades. Sim. Muita gente em casa também, morando na mesma casa, Sim, talvez, criança, neto com avô. Para pneumonia viral, eu acho que sim. Entendi. Não, essa pergunta do Léo aí, eu tô pensando aqui, né, que é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Eu visitei ali a minha cunhada e ela tava com pneumonia, né? Devo me preocupar? Aí eu queria que vocês me usassem um pouquinho pra gente, Siminelli, essa questão das causas da pneumonia, né? Como é que é isso? Como é que se pega a pneumonia? Porque acho que quando você falava dos fatores de risco, já falou um pouco aí a questão dos dentes de mau estado de conservação, né? Que aumenta a carga bacteriana na saliva, na boca, mas esmiuça um pouquinho mais pra gente essa questão das causas, né? Como é que se pega a pneumonia? Quais são os agentes causadores, né? Bom, a principal fisiopatologia, digamos assim, maneira como você pega a pneumonia é por microaspiração, né, de conteúdo de orofaringe. Essa é a principal causa. E aí você vai ter que tem componentes do próprio patógeno e tem componentes do próprio indivíduo. Do patógeno é a virulência daquele patógeno, é a quantidade de aspiração que você faz, do indivíduo, do estado nutricional, imunológico, de comorbidades, se ele tem alguma imunodepressão ou não. Mas não só isso, né? São as pneumonias bacterianas são adquiridas dessa forma. E elas não são transmissíveis, né? Pneumonia por estreptococos, por hemófilos, enfim, elas não, por estáfilo, elas são adquiridas dessa maneira e você não transmite para ninguém. Mas você pode pegar a pneumonia de forma por inalação também. Aí são principalmente as pneumonias virais, a gente teve a epidemia de Covid, a pneumonia por influenza, a pneumonia por legionela, que é um germe atípico, pode ser por inalação, e você pode ter pneumonia por contiguidade. Você tem um processo infeccioso em algum outro órgão próximo ali ao pulmão e que, por continuidade, ele pode fazer um processo inflamatório infeccioso pulmonar. Então, assim, Siminelli, para o nosso público não médico ter certeza que compreendeu, o principal causa de pneumonia é uma bactéria, o Streptococcus pneumoniae, e isso não é por transmissão. Eu tenho pneumonia, transmito para você. Quando você diz microaspiração, essa bactéria existe na boca. Exatamente. Uma bactéria que está colonizando ali a sua orofaringe e, por algum motivo, ela consegue se proliferar e predominar. Antigamente, a gente achava que o pulmão era um órgão estéril, né? Hoje em dia, a gente já sabe que existe uma microbiota pulmonar. Esse micro-organismo ele consegue se proliferar em orofaringe, ele consegue, por aspiração, atingir as vias aéreas, vencer as defesas pulmonares, o muco, o movimento mucociliar, o sistema imunológico, os macrófagos pulmonares, enfim, consegue predominar naquela microbiota pulmonar, se proliferar e desencadear um processo inflamatório ali naquele segmento pulmonar onde ele prolifera. E isso é a pneumonia. E esse é o principal mecanismo que a gente tem para desenvolver pneumonia por bacteriana, que é uma das mais comuns, né? Siminelli, eu estava ouvindo você falar ali da definição, né? Você falou ali de alguns sintomas, né? De tosse, dor torácica, né? O Léo comentou, alterações cognitivas, né? Como no idoso. Você falou de alguns dados de exame complementar, leucocitose/leucopenia, exame de imagem, documentando, mas e exame físico, né? Isso ainda faz diferença, né? Examinar o paciente, auscultar, ou telefonou, está com febre, está com tosse, já vai fazer logo a radiografia? Como é que é isso? Não, como tudo em medicina, o exame físico ele é fundamental. Tá? A gente começa na anamnese, faz o exame físico e a gente vai traçar nossas hipóteses diagnósticas. Só que o exame físico na pneumonia, isoladamente, ele não consegue te dar um diagnóstico de precisão. Existem algumas alterações no exame físico, principalmente a maciçez, a percussão
e o aumento do frame tóraco-focal. São as alterações do exame físico mais sensíveis, né? Eu tinha a impressão que era estertor, mas não é. São esses dois exames, que são os mais sensíveis, mas são muito pouco específicos. A especificidade e a sensibilidade das alterações no exame físico na pneumonia giram em torno de 50%. Então, apenas o exame físico não é suficiente para você fazer o diagnóstico de pneumonia. Você vai ter que associar isso à anamnese, às alterações, ao exame físico e à disponibilidade de exames complementares que você tem. O que a gente tem de, assim, se você não tiver nenhuma alteração nos sinais vitais, isso ali no artigo de revisão da JAMA, se você não tiver alteração na temperatura axilar, na frequência cardíaca, na frequência respiratória, na pressão arterial, isso tem um valor preditivo negativo para a pneumonia acima de 90%. Você pode até quase que descartar o diagnóstico se não haver nenhuma alteração em sinais vitais. Mas o exame físico, obviamente, ele é fundamental e complementar e necessário para o diagnóstico de pneumonia. Você falou aí, então, de elementos para ajudar a afastar o diagnóstico, né? Mas e para corroborar o diagnóstico? Como é que eu fecho o diagnóstico, né? Tem todos esses dados aí de anamnese, de exame clínico, de exame complementar. E aí, quando é que eu bato o martelo aí? É pneumonia? Para você bater o martelo, com certeza, você tem que isolar o patógeno, mas isso nem sempre é possível, né? A gente precisa, se tiver disponibilidade, de um exame de imagem. O exame de imagem mais... Não sei nem se é o mais disponível, porque está mais difícil de conseguir uma radiografia de tórax hoje em dia que uma tomografia, mas é a radiografia de tórax. Se você puder, se você não conseguir, se você tem uma suspeita clínica muito significativa de que você tem pneumonia, eu tenho febre, eu tenho tosse, eu tenho expectoração, eu tenho aumento do frame tóraco-focal, eu tenho estertor, eu faço um raio-x, o raio-x é normal. Aí você pode lançar mão de fazer uma tomografia de tórax para tentar confirmar ou afastar esse diagnóstico. Aí qual é o papel já me adiantando aqui, qual o papel da tomografia? É esse quando resta dúvida no diagnóstico, ou para fazer o diagnóstico diferencial. Se você tem alguma outra suspeita, alguma outra hipótese além da pneumonia, você pode lançar mão da tomografia. É uma neoplasia, uma bronquiectasia infectada, é uma telectasia, né? E temos o ultrassom de tórax que você pode lançar mão, desde que ele esteja disponível, está sendo cada vez mais usado, um exame de fácil acesso, que você pode repetir com muita facilidade, ele não tem radiação. Tem algumas desvantagens, porque ele é operador dependente, você vai ter que ter disponibilidade daquele exame, vai ter que ter pessoas experientes para poder fazer o exame. Então, sempre a gente tem que tentar confirmar o diagnóstico, se possível, com o exame de imagem. O diagnóstico etiológico, o que é preconizado é que, pelo menos, um exame para influenza e Covid você deva fazer. Pelo menos um teste para Covid. Em todas as suspeitas? Em todas as suspeitas, mesmo paciente ambulatorial. Se você tiver disponibilidade, você faz o diagnóstico diferencial da pneumonia viral, da pneumonia bacteriana. Talvez você não precise usar antibiótico, você possa entrar com antiviral. Então, isso muda alguma coisa no prognóstico da pneumonia. Se o paciente, você falou de exame complementar, né, se você for tratar ele ambulatorialmente, o preconizado é que isso basta. Tá? Você vai fazer o anamnese, o exame físico, se tiver um exame de imagem, você vai fazer, e o teste de Covid para influenza A e B. Se o paciente for ficar internado, aí a gente vai precisar correr atrás do agente etiológico, e a gente tem uma série de exames que a gente pode lançar mão para tentar fazer esse diagnóstico etiológico. Mas, Siminelli, para a maioria dos casos, não precisa de tomografia. Não é? O raio-x de tórax em perfil, né? Para ver a pneumonia retrocardíaca. Muito bem lembrado. Sempre em PA em perfil, que você aumenta muito a sensibilidade da tua radiografia de tórax. O raio-x de tórax é o primeiro exame. É o mais barato, é o mais disponível, rápido. Pouca radiação. Muito menos radiação do que uma tomografia. A tomografia a gente reserva nesses casos que eu falei. Eu tenho convicção que aquilo é uma pneumonia. Eu passo o raio-x, desde que o raio-x esteja com uma boa qualidade
e a pessoa que esteja avaliando o raio-x seja uma pessoa que está habituada a ver raio-x de tórax, aí você não, eu tenho anamnese, tenho um exame físico compatível com pneumonia, o raio-x é normal, posso fazer a tomografia. Ou quando você está suspeitando que possa existir um diagnóstico diferencial ali. Aí também vale a pena a gente fazer a tomografia de tórax. Eu acho que pode ser uma embolia pulmonar, eu acho que isso pode ser neoplásico, eu acho que pode ter uma cavitação, uma complicação dessa pneumonia, aí talvez não. Aí, se você puder, se tiver disponibilidade, você faz a tomografia. Não é a tomografia para todo mundo, não existe a menor necessidade. Tá? Eu acho que, pelo menos por enquanto, então, né, a radiografia é a primeira escolha de exame de imagem. Eu digo por enquanto que a gente falou, né, da ultrassonografia, mas eu acho que é algo que cada vez mais se destaca, né? Tem estudos aí comparando a acurácia da ultrassonografia comparativamente às radiografias, mostrando resultados superiores com a ultrassonografia. Eu acho que conforme os clínicos, os pneumologistas, vão tendo experiência com o método e a disponibilidade da ultrassonografia nos seus consultórios ou salas de emergência, talvez a radiografia seja substituída pela ultrassonografia nesse sentido, né, de corroborar a consolidação. Eu acho que vai por esse caminho. Conforme o método vai se disseminando, como está se disseminando, e mais pessoas se habituando a ver ultrassom, a fazer ultrassom, ele vai acabar, porque em boas mãos, um exame bem feito, ele tem uma acurácia maior do que realmente o raio-x de tórax para diagnóstico de pneumonia. Alguns segmentos que ele talvez não consiga alcançar, mas para ver derrame pleural, ele é um excelente método. Para fazer o diagnóstico diferencial com congestão pulmonar, é um excelente método. E é um método disponível, beira do leito, o paciente não precisa se deslocar, é barato, você pode repetir 2 vezes ao dia, se você quiser, não tem radiação. Então, como dizem, né, o ultrassom vai ser o novo estetoscópio do pneumologista. Só não escuta sibilo, né? Nem rom. Não escuta sibilo. Você falou aí desses casos de internados, que a gente busca exames aí para buscar o agente etiológico, falou aí do Covid, dos testes moleculares ou rápidos para Covid, influenza, né? Mas pelo padrão clínico e radiológico, né? O padrão clínico e de imagem, dá para dar uma pista assim, de agente etiológico mais provável? Existe. Isso não. Tem que deixar bem claro que não existe nenhum padrão clínico nem radiológico que você vai fazer o diagnóstico etiológico de pneumonia. Mas você tem alguns padrões, por exemplo, padrão clínico, a pneumonia por pneumococo, febre alta, escarro purulento, ela é prevalente em praticamente todas as idades. O hemófilos é mais comum em paciente com DPOC, paciente tabagista, em pacientes mais idosos. Moraxella, também mais prevalente em pacientes idosos, com doenças pulmonares crônicas. Os estafilococos normalmente ocorrem pós-infecção por influenza, pós-estados gripais, é comum em crianças, né? Legionela vem em surtos, tem um surto em algum lugar, em quartéis, né? A doença do legionário, por conta disso. As pneumonias atípicas ela tem uma forma normalmente mais branda de apresentação, cursa com um quadro viral-like, né, influenza-like, dor no corpo, muita tosse. E os vírus, né, dependendo, o Covid pode ter uma apresentação, desde apresentação mais grave até apresentação mais branda, a influenza a mesma coisa, um quadro febril um pouco mais brando, menos secreção, menos expectoração, mas isso não é uma verdade absoluta. Com o padrão... Na imagem, a imagem pode nos induzir a imaginar isso daqui. Eu sei que não tem especificidade, né? Não é, você colocou bem, Siminelli, assim, não é 100%, mas quando eu vejo essa imagem, eu falo, isso daqui pode ser tal bactéria. Pode te dirigir um pouquinho mais para determinado agente etiológico, né? O pneumococo, que é a pneumonia bacteriana mais comum, é mais comum pneumonia lobar, né? Aquela clássica, né? Uhum. Com consolidação, broncograma aéreo, né? Isso. Acometimento de um lobo, a Klebsiella, que é um gram negativo, a mesma coisa, a Legionella também cursa com pneumonia lobar, broncograma. Aí você tem as imagens intersticiais, que vão ser mais os germes atípicos, micoplasma, clamídia,
os agentes virais, cavitação, pneumonia que cursa cavitação, aí você vai se direcionar mais talvez para o Staphylococcus aureus, para as pneumonias por agentes anaeróbicos, por alguns gram-negativos, como pseudomonas, enfim. Derrame pleural, mais comum com Streptococcus pneumoniae, com pneumococo, com Staphylococcus aureus. Então, o padrão radiológico, ele também te ajuda a tentar mais ou menos chegar ali no agente etiológico mais provável. Mas, volto a dizer, não é uma verdade absoluta. Tá? Não, é lobar, é pneumococo, é intersticial, é atípico, como a gente estudou antigamente. Né? É legal a gente ressaltar isso, né? Porque às vezes você, na prática, né, você está no show, você vê, olha só esse padrão aqui de pneumonia viral. Mas peraí, o que é um padrão de pneumonia viral? Né? Acho que é um padrão de pneumonia viral mesmo. Meio Acho que uma certo. coisa é essa contextualização. Né? Eu estou no boom da pandemia do Covid, encontro um paciente que teve contato com Covid, estava no 8º dia de doença e tem aquele infiltrado bilateral, mais periférico, mais nos lobos inferiores, é um padrão sugestivo, né? Mas você corroborar assim com a imagem que a etiologia é esta, né? Aí não. É complicado, né? O diagnóstico etiológico pela imagem ou pelo quadro clínico, a gente não pode bater o martelo. Isso leva à próxima pergunta, né? Já que a imagem não bate o martelo, e aí? Quais são os materiais para a gente buscar esse agente etiológico? Assim, escarro é válido? Ou precisa necessariamente um material mais nobre, de viés inferior? Né? Como é que é isso? Se faz de rotina? Não. A orientação é essa que eu falei. Se o paciente for fazer o tratamento a nível domiciliar, ambulatorial, o que se pede é que ele faça pelo menos uma pesquisa de COVID e influenza. Já o paciente suave nasofaringe. De nasofaringe. Já nos internados, aí é mandatório você tentar identificar o agente etiológico. E aí quais são os exames, né, de rotina que a gente vai pedir para o paciente que interna, né? Além dos exames básicos, que a gente já falou, de imagem, hemograma, bioquímica base, mas os exames específicos para tentar fazer a identificação do agente etiológico. Suave nasal para MRSA, grande escarro e cultura do escarro. E o escarro tem que ser bom, né? O escarro tem que ser bom, o paciente tem que ter escarro. Enfim, nos pacientes mais graves, você pode lançar mão de coleta de lavado broncoalveolar, broncoscópio, mas aí já é paciente mais grave. Se você tiver um bom escarro, você pode lançar mão do exame de escarro. Hemocultura. Interessante um ponto que você colocou, o swab nasal de estafilococcus. Né? Ou seja, embora eu esteja pegando um material que é de viária superior, de fossa nasal, é mandatório, então, eu contemplar o estafilococcus se eu encontro o estafilococcus no swab nasal? Sim, o que tem na literatura é que se você não tiver uma colonização por estafilococcus, você já descarta a pneumonia estafilocócica. Então, aquele paciente de pneumonia associada à ventilação mecânica no CTI, que normalmente é feito esse swab de rotina, né? Se esse paciente foi feito o swab, ele não tem estafilococcus, eu não preciso contemplar o estafilo. Estou falando aqui especificamente de pneumonia comunitária. Da comunitária. Não sei te dizer se isso é uma verdade para pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia nosocomial. Eu sei que o paciente vindo da comunidade, se ele tiver um swab nasal negativo para MRSA, ele diz, a literatura diz que você pode descartar a pneumonia por estáfilo. É uma coisa mais que até se você for interná-lo. No caso, eu imagino que não seja só MRSA, né? Porque pode ter um estáfilo sensível, pode ter um estáfilo sensível, sim. Mas para massa, swab negativo para cobertura para estáfilo MRSA. Entendi. Então, eu falei do GRAM e cultura de escarro, falei da pesquisa de COVID e influenza, a hemocultura. Tá? Sim. Se você comparar, nos internados. Tudo isso é para paciente que você vai internar. Quanto mais grave, mais se investiga o agente. Mais se investiga o agente, mais você tenta direcionar, né, individualizar o teu tratamento. Se você tiver disponibilidade, você pode pedir um painel molecular. Aí você pode abrir teu leque para diversos agentes etiológicos. Tem a desvantagem da pouca disponibilidade do custo, mas se você tiver disponibilidade, aí
você faz essa investigação e direciona teu tratamento, é rápido, né? Não vai demorar como uma cultura, né? Eu acho que são os exames que a gente pede para a investigação etiológica. Se vocês estiverem lembrando de mais algum, por favor, vocês falem. Não. Tem aqueles testes de antígeno para legionela na urina. Ah, verdade. Verdade. O Pra teste de pneumococo antígeno urinário para pneumococo e legionela. Também a gente tendo disponibilidade, tem que ser solicitado no paciente que vai internar com pneumonia comunitária. A legionela gosta de água, né? Vier com o histórico de água, piscina, exposição a ar-condicionado, mas são testes caros, né? São testes caros, tem essa testes desvantagem. caros. Facilita muito a vida do médico, mas aperfeiçoa o tratamento, mas tem esse inconveniente. Temos também os biomarcadores, né? A procalcitonina, o principal deles, que diferencia, né, ou se propõe a diferenciar a pneumonia bacteriana da viral. Ela não tem uma especificidade absoluta, ela pode dar falso positivo em pacientes com choque, pacientes com doença renal avançada, e ela pode dar falsos negativos, principalmente por pneumonias por micoplasma. Mas ela é um bom marcador para diferenciação, e principalmente em seguimento ao tratamento. Ela é um marcador imunológico que ela baixa muito rapidamente quando a resposta está sendo boa. Quando pedir e quando não pedir? Estamos no hospital, né? Internado, se você tiver disponibilidade, pede todo mundo. E tem os outros biomarcadores menos específicos, né? O VHS, PCR, que não vão te ajudar muito no diagnóstico diferencial, mas vão te ajudar na resposta ao tratamento. Na sala de emergência tem algum papel a procalcitonina? Decisão ali de fazer ou não antibiótico? Eu acho que sim, Renato. Se você tiver disponibilidade de fazer a procalcitonina, essa procalcitonina vier negativa, junto com outros dados, ajuda você na tomada de decisão de talvez aquela pneumonia, se aquilo é pneumonia mesmo, se é uma pneumonia do agente etiológico ser bacteriano ou viral. Essa é a grande... Eu acho que você tendo disponível num paciente que você tenha critérios de gravidade, que você vai precisar internar ali na emergência, eu acho que você já pode lançar mão da procalcitonina. Já que você falou aí de critérios de gravidade, né? Como é que eu avalio isso? Como é que eu decido? Assim, ok, a gente até aqui falou diagnóstico da pneumonia, agente etiológico, mas e aí para eu avaliar se é grave ou não, se precisa internar ou não, se precisa internar no CTI? Como é que eu avalio isso? O critério de internação ele é clínico, é a avaliação do médico, tá? Mas existem alguns recursos auxiliares, né, que a gente pode lançar mão, alguns scores de gravidade que a gente pode lançar mão na tomada de decisão se esse paciente vai ser internado, vai tratar ambulatorialmente, se ele vai ser internado ou até se ele vai para a terapia intensiva, né? O score de gravidade que a gente tem mais simples, eu acho que mais popular também, é o CURB 65, né? Que você vai ter alguns critérios. CURB é o C de confusão mental, o U de ureia, o R de frequência respiratória, o B de pressão arterial e o 65 é a idade. Cada um desses fatores vai somar um ponto na classificação do paciente. Então, se ele tem confusão mental, ele faz 1, se ele tem uma ureia acima de 20, ele faz 1, se ele tem uma frequência respiratória acima de 30, ele faz 1, se ele tem uma PA sistólica menor que 90 ou uma diastólica menor ou igual a 60, ele faz mais 1. Se ele tem mais de 65 anos, ele faz mais 1. Aí, se ele fizer 0 a 1 ponto, você pode tratar esse paciente ambulatorialmente. Se ele fizer 2 pontos, ele deixa na sua mão essa decisão. Como você começou dizendo, né? Quem define é o médico. Nessa hora, então... Isso aqui ele vai te ajudar a tomar a sua decisão. A decisão é sua, né? Sim. Porque não são só critérios clínicos, tem critérios sociais também que influenciam como é que você vai tratar, onde você vai tratar esse paciente. Em mais de 3, ele tem um paciente de alto risco, tem um de prognóstico pior, esse paciente vai ser tratado internado.
esses critérios sociais, assim, é um idoso, ele tem alguém que cuide dele, ele está sozinho. Um paciente idoso que não tem quem cuide, não tem o cuidador presente, um paciente eventualmente etilista, mora sozinho, tem doença mental e não tem ninguém para cuidar dele. Sim. Então, talvez isso pese. Mora longe do hospital. Mora longe do hospital, não tem condição econômica de adquirir a medicação que você vai prescrever, um antibiótico, enfim. Aí são decisões que cabe ao médico tomar, né? E como é que eu faço, assim, no consultório, no ambulatório, que eu não tenho a ureia? O paciente chegou para consulta, está com pneumonia, né, e agora eu não tenho ureia. Eu tenho algum recurso? Se você não tiver recurso nenhum, aí você vai pelo recurso clínico. Uhum. É um paciente mais idoso, tem muita comorbidade, tabagista, está com uma frequência respiratória aumentada, está muito taquicárdico, a pressão já está ali meio no limite. Uhum. Obviamente que esse paciente vai precisar de internação. Aí você vai lançar mão da sua expertise clínica. Nesse caso... Está com uma oximetria no limite. Se tiverem essas situações, isso nos impulsiona a internar o paciente, né? Mas aí pode falar, Renato. Você falou assim, os recursos clínicos, né? Acho que vale a pena destacar, são os recursos clínicos e não são os recursos emocionais, né? Quem nunca passou por isso? O paciente, pelo amor de Deus, doutor, não me manda para internar, não posso internar. Hospital não. E, às vezes o médico sofre uma pressão emocional e a gente tem que ter uma certa frieza, né? De pensar que a gente está lidando com um paciente que pode estar em risco de vida ali, né? Então, é necessário esse distanciamento emocional temporário para que a gente possa tomar uma decisão mais sóbria, né, baseado nesses critérios clínicos. Isso que o Siminelli comentou, né, de assim, usa a sua análise clínica, né? Eu uso o próprio CURB, mas sem o U. Você pode usar. Eu uso ali o CRB, né? Porque você só depende de exame da ureia mesmo. Isso. Ele não é tão bom quanto o CURB, mas é o que se tem. A gente, né, tem que trabalhar com o recurso que se tem. O outro score que a gente tem, só para comentar, eu não vou saber dizer para vocês todos os pontos, critérios, né? os pontos dos scores, que é o PSI, né? Sim. Que é o score de risco de pneumonia, mas aí você vai ter sexo, vai ter uma série de sintomas clínicos, exames complementares, alterações, comorbidades, tá? Aí existe uma tabela, pode ser baixada na internet, você baixa lá, PSI Score, e aí você vai completando ali. Ele é melhor. Oi? Ele é melhor, mas muito mais complexo. Ele é um score muito mais sensível, né, do que o CURB 65. O problema é a aplicabilidade. Prático, né? A aplicabilidade dele é que não é uma aplicabilidade fácil da gente fazer. Mas, hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão, nada impede de você aplicar ele. Tá? Perfeito. É só você querer. Muito bom. Siminelli, então, ok, avaliamos, diagnosticamos, avaliamos a gravidade, decidimos aí se vai tratar ambulatorialmente ou internado. Como é que se trata? Resume para a gente aí como é que é tratamento de pneumonia, né? O que a gente deve levar em consideração para definir qual a melhor terapia para cada caso? Então, vamos lá. A primeira decisão é se você vai tratar esse paciente ambulatorialmente ou se você vai internar esse paciente. Então, vou tratar ele ambulatorial. Ele não tem fator de risco, está clinicamente bem, fez pouco ponto ali no CURB, no PSI, ele vai para o ambulatório. Se esse paciente tem menos de 65 anos, não tem comorbidade, não usou antibiótico nos últimos 3 meses, qual é a recomendação? Amoxicilina, sem clavulanato. Ainda funciona, né? 1 grama a cada 8 horas. Tá? É impressionante. Está desvalorizada, mas ainda funciona, né? Às vezes o paciente tem até dificuldade de achar. Pode ser esse outro aqui, doutor, que aqui na farmácia não tem, né? É isso aí. A opção: macrolídeo, pode ser tanto a azitromicina quanto a claritromicina. Aí a azitromicina ele recomenda uma dose de 500 no primeiro dia e depois 250. Não é o que habitualmente a gente faz, a gente já faz 500 direto. E a claritromicina, uma dose de 500 2 vezes ao dia.
para tratar a pneumonia. A azitromicina leva vantagem aí na questão posológica, né? Menos tempo por ser um antibiótico de depósito, né? Então, mas todas são realmente excelentes. Eu sou fã dessas drogas. Essa é a recomendação para paciente que vai tratar ambulatorialmente. Agora, se esse paciente é um paciente mais idoso, com comorbidades e que recebeu antibióticos nos últimos 60 dias, aí você já parte para amoxicilina com clavulanato. Aí a dose pode ser desde 875, você pode dobrar até essa dose, 2 vezes ao dia, associada a um macrolídeo ou a doxiciclina, preferencialmente a um macrolídeo. Tá? Sobre fazer 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, que tem esses BDs, né, que você faz 2 vezes ao dia. O BD é 875, tanto ou faz. Uma dose dobrada 2 vezes ao dia. E a azitromicina, a claritromicina, na mesma dose que a gente usou para uma dose de 250 mais 500 no primeiro dia, 250 no outro. Acho que ninguém faz isso, todo mundo faz 500. Ou doxiciclina, que é um antibiótico que a gente pouco usa. Eu não tenho nenhuma experiência com doxiciclina, não sei nem se tem disponível aqui. Tem disponível? Quinolona, a gente vê toda hora o pessoal usando quinolona. Aí você vai usar nesses casos, na pneumonia comunitária, no paciente que não pode usar penicilina. Essa é a indicação. E muita atenção, né, Seminelli, com os efeitos adversos, né? A questão dos idosos, Exatamente, né? O que ele diz, por conta dos efeitos adversos das quinolonas respiratórias, lesão de tendão, aumento de resistência, alteração cognitiva, de glicemia, que tem essa série de efeitos adversos. Então, a gente vê muito, né? A maioria fazer quinolona respiratória. Aqui seria levofloxacina dose 750, uma vez ao dia, ou moxifloxacina dose 400, uma vez ao dia, que ele recomenda. Que a gente vê de montão aí, todo mundo fazer para qualquer tosse, qualquer gripe. E ela é reservada, né, na pneumonia comunitária para esses casos em que o paciente não pode usar a penicilina, tá? A amoxicilina, no caso. Tá. Então, esse é o tratamento do paciente ambulatorial. Isso. E o internado? Se ele interna. Se ele interna, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ver se ele tem risco de ser colonizado por pseudomonas ou por MRSA. Como é que a gente faz isso? Tá? Enquanto faz, já tratou com algo, não? Sim. Você, um paciente grave, você não vai esperar. Mas esse aqui, se ele tem infratodícia, você vai ver logo, é uma coleta praticamente, você vai ver aqui que é uma coleta de anamnese, tá? Usuário de drogas venosas, né? Fator de risco para estar. Pseudomonas. Se o paciente tem história de ter sido colonizado, ter tratado pseudomonas nos últimos 6 meses, ou no grande escarro tem um bacilo gram-negativo, que é um exame que você consegue rapidamente. Esses são os 2 critérios maiores. Foi internado, tratou pseudomonas, estava colonizado, ficou em isolamento, se você tivesse esse dado. E, no grande escarro, veio um bacilo gram-negativo. Esses são os 2 critérios maiores. Os critérios menores para pseudomonas é se ele já fez terapia endovenosa nos últimos 3 meses, se ele tem bronquiectasia, tá? Se ele é DPOC e é um DPOC com padrão exacerbador, que ele já usou antibiótico frequentemente, se ele é usuário de corticoide, tá? Então, esses são os critérios para ser colonizado por pseudomonas. O corticoide é fator de risco para pseudomonas? Para pseudomonas, tá? Sistêmico, inalado? O corticoide sistêmico. O paciente, principalmente, ele fala do DPOC, que é usuário frequente de corticoide sistêmico, ou qualquer outra patologia que seja usuário frequente de corticoide sistêmico. Então, nesses casos, existe um risco significativo desse paciente ser colonizado e ter uma pneumonia por pseudomonas. O estafilococcus é basicamente a mesma coisa, tá? Se ele foi colonizado ou tratou uma doença estafilocócica nos últimos meses, tá? Prévia, se no escarro ele tem coco gram positivo. Então, esses são os 2 critérios principais.
E outros critérios são se usou antibiótico venoso nos últimos 3 meses, esse também é um critério para Pseudomonas, tá? Se ele tem infecção por influenza próxima, pouco antes dessa internação por pneumonia, teve gripado e agora fez uma pneumonia. Isso é um fator de risco para aquela pneumonia ser estafilocócica. E cavitação na radiografia de tórax, aquilo que a gente comentou sobre o raio-x, ou se ele tem um derrame pleural que você funciona e é empiema. Então, esses são os fatores de risco para estafilococos. Tá? Aí, como é que a gente vai tratar? Tá? Se esse paciente não tem fator de risco nem para pseudomonas, nem para estafilococos, tá? MRSA, no caso, a gente vai tratar ele com beta-lactâmico, com inibidor da beta-lactamase, tá? Ele fala em ampicilina subactam, ou ceftriaxone, tá? Ou cefuroxima, associado ao macrolídeo, ou a doxiciclina para a cobertura de germes atípicos. Se ele não puder usar beta-lactâmico, você vai usar quinolona respiratória. Tá? Aí vamos com os fatores de se o paciente... Não, eu queria, se me permite, assim, Claro. no meio do caminho não era nada disso, era vírus. Suspende o antibiótico? E agora? Né? Investigou e foi vírus. Assim, suspende o antibiótico, muda a terapia, né? Tem que ter um tempo, até 2 dias, até 3 dias, até 5 dias de doença para você fazer uso de algum antiviral. Não é uma questão óbvia, não, é viral, então eu não vou fazer antibiótico. Mas tem vírus que faz com infecção, com bactéria, né? Como é que a gente toma essa decisão? É difícil ser médico, né? Essa pergunta é meio complicada de responder, Sim, cara. sim. Mas vem lá, você internou o paciente, você começou a tratá-lo como uma pneumonia, porque todo mundo começa como pneumonia bacteriana. Sim, Aí mais vem- prevalente, né? Aí vem lá um teste molecular positivo para influenza. Ok. O que tenho certeza é que eu vou começar um antiviral para ele. Você é o Tamivir. Se eu vou tirar um antibiótico ou não, aí eu acho que vou ter que associar, porque, pelo que o Renato falou, existe a coinfecção vírus e bactéria. O que ele recomenda é você suspender o antibiótico, mas eu acho que aí você vai ter que individualizar cada caso, Léo. Se ele tem uma pneumonia lobar, com broncograma aéreo, purulento, com leucocitose, uma procalcitonina... Não, aí não vou suspender. Mas se tem uma leucopenia, né? Bom, Se ele tem de uma novo, procalcitonina negativa, ele tem uma leucopenia, ele tem aí a gente vai juntar tudo aquilo que a gente claro. comentou. Ele De tem novo, são dados clínicos para ajudar nessa decisão, né? E não dados emocionais, né? Não Porque, dados emocionais. Às vezes a gente não suspende por medinho, né? Que a gente tem medo, às vezes, de tirar o antibiótico, né? É porque a gente... Falta, às vezes, confiança nas nossas ferramentas diagnósticas, né? Mas, de fato, se é muito evidente, né, que não há uma causa bacteriana, né? Por todos esses elementos que você colocou... Você tem aquela evidência clínica, aquela evidência radiológica e a evidência laboratorial de que aquilo se trata de uma pneumonia viral, eu acho que eu estaria seguro para suspender esse antibiótico. Sim, vai variar de caso a caso, né? Agora, se tiver na dúvida, aí eu acho que eu vou ficar com os dois. Eu vou tratar Na o dúvida, vírus e a é bactéria. o mais seguro, né? Tá. Fala do tempo de tratamento para gente. Isso que você ficou surpreendido lá no... Ainda estou impactado com aquela informação daquela aula que você ministrou. Eu ainda estou pensativo em Tem relação na à informação. literatura, você faz antibiótico até 2 dias de estabilidade, sem febre e estabilidade clínica do paciente. Então, após 2 dias, você está autorizado a suspender o antibiótico, exceto nas pneumonias de germes mais agressivos, como estáfila, pseudomonas, alguns gram-negativos, tá? Mas essa é a recomendação. Ele fala que 5 dias é um tempo razoável de tratamento da pneumonia, desde que o paciente tenha 2 dias sem febre e com total estabilidade clínica. Tá? Ele está bem, não teve mais febre,
gente pode usar marcadores inflamatórios baixando. Então, após 2 dias de estabilidade clínica, ele diz que você está autorizado a suspender o esquema antibiótico desde que você não identifique uma dessas bactérias mais agressivas. E que 5 dias seria um tempo bem razoável. Tá? Então, ele fala que 3 dias de tratamento pode ser suficiente. É essa a expressão que ele usa. Eu gosto muito de 7 dias ainda, confesso. Agora, 14 dias, como a gente via antigamente, né? Aí já é um exagero. Caso muito porque, grave, né? A não ser que você tenha uma pneumonia, um abscesso, uma pneumonia escavada, necrotizante, enfim. Um caso muito específico. Estamos falando aqui de pneumonias habituais, né? Que a gente vê aí no dia a dia. Raio-X de controle? Ele não recomenda, na pneumonia ambulatorial, fazer raio-x de controle. Tá? Mas, obviamente, assim, se você não estiver tendo complicação clínica, se o paciente está evoluindo bem, assim, ele não te diz, não recomenda a frequência que você tem que repetir raio-x. Tá? Mas, se ele está evoluindo bem, assim, acho que você pode dar um tempo maior. Isso não tem uma recomendação específica. Assim, terapia intensiva, ventilação mecânica, a gente faz todo dia, porque tem risco de barotrauma, de complicação, atelectasia, enfim. Não é nem pela complicação da própria pneumonia. Mas paciente em não ventilação mecânica, internado, eu não tenho esse dado para te dar. Tenho que repetir o raio-x em tantos dias, após tantos dias. Mas eu gosto de, ao término do tratamento, se o paciente estiver indo bem, se ele estiver indo mal, você repete para ver se está complicando. Obviamente, se está tendo alguma complicação, se está piorando a imagem radiológica, que você vai ter que mudar ali a tua terapêutica. Mas se ele estiver indo bem, isso é uma opinião pessoal, não tem essa recomendação, no final do tratamento. O guideline ele parte do pressuposto que era mesmo pneumonia, né? Mas na prática, né, a gente falou no começo dessa questão do sobrediagnóstico, né? Às vezes a gente questiona, né? Aquele idoso que foi com tosse, tinha uma imagem hiperdensa no exame de imagem. Pô, era uma pneumonia mesmo? Ou será que tinha um tumor, algum outro diagnóstico diferencial aí? Às vezes acho que vale a pena você fazer imagem de controle para documentar, sumiu. Sim, aí, mas ele indo bem, acho que no final do tratamento isso é suficiente. Você tinha febre, não tem imagem, não tem mais leucocitose, os marcadores inflamatórios estou pensando naquela imagem de controle assim, 6 semanas depois. Aí assim, você vai fazer o exame de imagem por conta disso. Será idoso? A gente sempre fica preocupado. Será que isso é neoplásico? Será que isso é uma outra coisa? Será que isso é um infarto pulmonar? Enfim, aí vai ter que individualizar o paciente que você está tratando. Se o paciente vai bem clinicamente, e a maioria, eu não costumo fazer, não. Né? Quando faço, o raio-x de tórax demora para normalizar. Sim. Então, não adianta fazer 3 dias depois, passou a febre, fez uma semana depois, a imagem pode até pior. Né? Tem que dar um tempo para a imagem. Na tomografia, então, nossa, né? Demora para normalizar. Mas sou atento a paciente tabagista ou ex-tabagista. A gente sempre fica angustiado com aquela excepcionalidade de, na verdade, ter sido uma pneumonia por sobre um tumor, e aí você tratou a pneumonia, o paciente fica bem, embaixo daquela pneumonia tinha uma massa. Então, para esses, eu tomo esse cuidado. No mais, de maneira geral, se tudo vai caminhando bem, não faço, não. Diagnóstico diferencial, Cime. Ainda falta falar do tratamento. Fale, então, daqueles que têm risco de estafilococcus e pseudomonas. Então, é muito fácil. Se tiver risco de estáfilo, aqueles que a gente falou lá atrás, você vai associar uma droga anti-estafilocócica a esse esquema que a gente propôs aí, que ele te propôs, ou vancomicina ou niloxolida. E, bom, perguntou, né? A gente já entrou no tema dos diagnósticos diferenciais, já falou desses casos. Falta a pseudomonia pseudomonas. É verdade. Estamos atropelando aqui, né? Vai lá. Estão querendo acabar com... Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, se o paciente tem fator de risco para pseudomônia, se ele é muito grave, ele vai para a terapia intensiva, tem instabilidade hemodinâmica e vai para a ventilação mecânica, aí você vai fazer toda a cobertura, tá? Que é a cobertura anti-pseudomonas, que pode ser com piperacilina tazobactam, com cefepime, com ceftazidime, com meropenem ou imipenem, associado ao macrolídeo, tá?
ou uma quinolona respiratória para cobertura de atípico, mais a ninesolida, mais vancomicina para cobertura de estáfilo. Esses são os pacientes muito graves que vão para o CTI, por pneumonia comunitária. Se a suspeita é só a pneumonia por pseudomonas, você vai fazer esse mesmo esquema, piperacilina tazobactam, ou cefpime, ou ceftazidime, associada a macrolide, ou a doxiciclina, ou quinolona respiratória, aí sem a cobertura para estafilococcus MRSA. Então, esses são os esquemas preconizados. Esse é o tratamento inicial empírico, tá, gente? Antes de você ter o agente etiológico na mão, que depois você vai escalonar ou desescalonar o teu esquema antibiótico de acordo com aquele agente etiológico. Tá? Então, esse é o pontapé inicial. Chegou, você vai introduzir esse esquema de acordo com essas variações clínicas que a gente comentou. Sim. Diagnóstico diferencial. A gente falou, por exemplo, do superdiagnóstico nas emergências de pneumonia. Tá bom, não é pneumonia, é o quê? Né? Assim, fala um pouco para a gente. Bom, eu acho que o a gente tem a tuberculose é um diagnóstico diferencial de pneumonia comunitária, que é muito comum a gente ver. O paciente já tratou 2, 3, 4 vezes, já tratei pneumonia 4 vezes. Aí você olha ali aquele raio-x, ele é típico de um paciente com tuberculose. Você pode considerar a tuberculose como uma pneumonia, de uma certa forma, é um agente infeccioso que acomete parênquima pulmonar. Congestão é outro diagnóstico diferencial bastante comum. Paciente que tem insuficiência cardíaca, chega congesto, alguém vê aquele raio-x todo alterado, eventualmente até com broncograma aéreo, bilateral, enfim, e faz um diagnóstico de está tossindo, de falta de ar, o diagnóstico de pneumonia. Embolia pulmonar é um outro diagnóstico diferencial. Doenças inflamatórias, tá? Doenças autoimunes, exacerbação de artrite reumatoide, de esclerose sistêmica, de fibrose pulmonar idiopática, exacerbação, é um diagnóstico diferencial de pneumonia que cursa com infiltrado pulmonar. Aspiração maciça sem infecção é outro diagnóstico diferencial. A exacerbação do DPOC é diagnóstico diferencial de pneumonia, que cursa com agentes etiológicos completamente diferentes, tem outra abordagem. Asma? Se vocês lembrarem, vamos falar. Pneumonia sem febre, na verdade, é asma. Asma, as vias aéreas superiores, né, resfriados comuns, sinusite, tá, tudo isso cursa com sintomas que podem mimetizar, se você não estiver atento, pneumonia, tosse, pode ter um pouquinho de catarro, um pouco de febre. Essa questão do DPOC exacerbado, acho que vale também falar disso, que o clínico não especialista, às vezes, ele coloca como uma coisa só, né? O DPOC exacerbado é o DPOC com pneumonia, né? Como se fossem sinônimos. Né? E são coisas distintas e, às vezes, vão para caminhos distintos, né? Que o paciente que exacerba, muitas vezes, vai acabar ganhando um corticoide inalado, né? Mas o paciente que faz pneumonia, às vezes, o corticoide inalado pode ser vilão. Pode ser pior. E o paciente tem muito disso, né? Ele fala, eu tive pneumonia, o DPOC, né? Tive pneumonia de novo. Já é a terceira pneumonia que eu tive, na verdade, ele é um exacerbador. Mas faz parte do diagnóstico diferencial. Não que DPOC não possa ter pneumonia também. Então. Vacinar esse público, né? Principalmente idoso, pneumopata, fazer. Né? A gente vai falar futuramente sobre as vacinas mais detalhadamente, mas não podemos esquecer aqui de comentar a importância de vacinas que podem ajudar a proteger nossos pacientes. Né? Faz parte da profilaxia, junto com uma boa higiene bucal, com um bom estado nutricional, com, se possível, minimamente uma atividade física, a gente vacinar nossos pacientes. Acima de 60 anos, a gente vaciná-los para pneumonia. Se eles tiverem comorbidades, a gente pode adiantar um pouco essas vacinas. A vacina para vírus sincicial respiratório, que é um dos vírus que eu acabei não citando, que faz parte do diagnóstico diferencial, principalmente em criança, em adulto com comorbidade. Acontece também. Junto com Covid, sazonal, influenza e o vírus sincicial respiratório.
e a vacina da gripe. Sim, a campanha está aí. Que a gripe, além da própria gripe, ela é um fator desencadeante de pneumonia, né? Favorece, pelo processo inflamatório que ela faz nas vias aéreas, ela diminuir a defesa pulmonar e favorecer a colonização por bactéria, além da própria pneumonia por gripe ser uma pneumonia grave, principalmente em idosos e pacientes com comorbidades. Vírus sincicial, já falei, gripe, pneumonia, herpes zoster, que a gente recomenda fazer acima de 50 anos. E estou esquecendo alguma vacina? E a vacina para Covid, de acordo aí com a recomendação. Perfeito. Pois bem, finalizando, então, mais um podcast do Pulmão. Renato, meu parceiro, muito obrigado. Obrigado e abraço também para Mônica Flores Rick, presidente do Conselho Deliberativo da Sopterj, nossa ex-presidente da sociedade, minha antecessora, a querida Mônica, que tanto me auxiliou quando iniciei a presidência e até hoje me auxilia. Obrigado, Mônica, um beijo. E aos doutores do Conselho Fiscal da Sopterj, doutor professor Arnaldo José Noronha Filho, doutor Mário Roberto de Oliveira e doutor professor Antônio Monteiro Chibantes. E o meu muito obrigado especial para o nosso amigo e convidado, Alexandre Siminelli, que abrilhantou o nosso podcast, dividindo conosco seus conhecimentos e experiências. Sim, muito obrigado mesmo. Algum comentário final? Deixamos de falar alguma coisa? A palavra é sua, no mais, gratidão. Não, acho que foi excelente. Queria muito agradecer a oportunidade, dar os parabéns pela iniciativa. O podcast já é um sucesso da Sopterj, já faz parte do calendário institucional da Sopterj, cada vez mais assistido, mais comentado, mais elogiado. E um prazer estar aqui com você, com o Renato, agradecer muito a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição aí para qualquer coisa aí que a Sopterj esteja precisando. E é isso aí. Obrigado. Vamos em frente. Obrigado. Não, muito bom, muito bom. Acho que tal qual o anterior, né, que a gente fez com o Elabras, né, para mim é um papo muito agradável, né? A gente está conversando aqui, trazendo, né, nossa vivência clínica do dia a dia, sempre muito enriquecedor, né? Eu espero que você, ouvinte, tenha achado tão enriquecedor como eu. Obrigado, Siminelli. E a gente se fala agora no dia 2 de junho, que é o dia do pneumologista, né? No nosso próximo episódio do podcast do Pulmão. Nesse próximo vamos ter novidades, mas é segredo, a gente não vai revelar que novidade é essa hoje não, surpresa. Mas você não pode perder, tá? Obrigado todo mundo, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, gente, tchau.